Eu confesso que desde tirando as 7 palavras da cruz, eu não preguei na igreja desde o ano passado. E sempre que a gente fica assim um tempo sem pregar, dá um friozinho na barriga, assim um medinho, aí chega aqui na frente, de todos vocês assim arrumadinhos, cheirosinhos, e eu fico assim falando, meu Deus. E bom, hoje eu preparei um tema bastante interessante, é um tema que eu estudei por muito tempo, por causa de que na minha faculdade eu tive que fazer um trabalho de final de curso, um TCC, e foi esse tema que eu escolhi fazer para o TCC. E acho que, além disso, é um tema muito propício, porque se tem momentos de mudança na nossa vida, geralmente eles são momentos que têm a ver muito com momentos específicos. E geralmente, a gente quer mudar nossa vida, pelo menos no final do ano, a gente faz promessa, a gente faz meta, a gente diz que esse ano eu vou fazer isso, aquilo. E talvez na Páscoa, mesmo que não tenha toda essa força de fim de ano, a gente é muito incentivado a lembrar o sacrifício de Deus. E como a gente é muito como a gente é muito incentivado a lembrar o sacrifício de Deus, geralmente a gente sempre quer dar sei lá, uma melhorada. Então, assim, tipo, depois da Páscoa a gente diz, não, vou ler a Bíblia, não, vou fazer isso, não vou ficar mais crente. E eu confesso de que esse assunto eu decidi trazer por causa de que acho que, que a nossa igreja está precisando. E que muito mais do que a nossa igreja está precisando, a gente tem uma má fama de não fazer essa prática que trago hoje para os irmãos. Nessa semana eu comentei para uma amiga da igreja, falei assim, eu vou pregar sobre esse tema. Aí ela falou assim, nossa, você vai pregar para os presbiterianos sobre esse tema? O presbiteriano não faz isso? E o tema que eu vou pregar hoje é sobre jejum. Jejum. É um tema que talvez muitos de nós ouvimos, conhecemos, mas que poucos de nós, e eu veja muito bem como estou falando, poucos de nós gostamos de praticar. E a minha pregação de hoje eu decidi chamar Argumentos contra o Jejum, porque as pessoas têm um preconceito muito imenso pelo jejum. Talvez você não perceba desse jeito, talvez você seja muito favorável ao jejum. Mas eu hoje vou lhe dar 3 argumentos pelos quais você vai perceber como as pessoas são contrárias à prática do jejum. Como a gente é contrário à prática do jejum. E como talvez a gente que é a favor do jejum, a gente talvez faça coisas que sejam contrárias àquilo que o jejum cristão diz. Porque nem todo jejum é cristão. A gente vai defender aqui hoje o jejum cristão. Nem todo jejum é cristão. E, bom, eu queria contar uma história só para eu conseguir me citar um pouco. E eu queria contar uma história da última vez que eu fiz jejum na minha vida. A última vez que eu fiz jejum na minha vida foi porque eu fui fazer um exame de sangue. E, bom, vocês sabem de que geralmente não só tem um jejum cristão, como a gente costuma, mas tem diversos tipos de jejum, né? E o jejum que eu acho que é mais comum em todo mundo, pelo menos no Brasil, é o jejum que a gente faz para ir fazer algum exame médico. Então, eu fui fazer um exame médico, eu não fui fazer no Brasil, eu estava na Colômbia. E, bom, eu estava na Colômbia e fui fazer o exame médico, e quando eu era criança eu padeci de uma doença, e eu fazia... Jesus, cuida de lá. Aí, quando eu era criança, eu padeci uma doença que eu tinha que tomar muita injeção. Muita. E eu já tinha me acostumado. Tanto assim que eu já tinha perdido o medo. Só que, quando eu vim para o Brasil, eu parei de fazer os exames médicos, tal. Eu parei de fazer exame médico e comecei a criar medo de injeção. E eu fui fazer o exame médico e eu já fui, cheio de medo. Porque primeiro eles iam tirar sangue de mim, né? É minha sangue, né? É o meu sangue, desculpa. É meu sangue. E além disso, eles iam me espetar com uma agulha e dói pra chuchu. As pessoas podem dizer que não, mas dói muito. Mas além disso, aconteceram 2 fatos muito interessantes. Antes disso, quando minha mãe e eu estávamos indo para o local onde eu ia fazer o exame, na verdade eu fui junto com a minha mãe porque a gente saiu junto, a minha mãe ia para o trabalho e ia para o local lá, a minha mãe desceu
a gente foi no carro e a minha mãe foi falando com uma amiga de um caso de um moço que se cortou com uma faca e quando viu o sangue desmaiou. Então já penso o que passou pela minha cabeça. Além de tirarem meu sangue, de me espetarem com uma agulha, eu imaginei que eu poderia desmaiar na hora que eu visse meu sangue saindo. Mas além disso, aconteceu outra coisa muito engraçada. Quando eu estava prestes a entrar no local onde era para fazer o exame de sangue, saiu uma senhora de idade. E geralmente, não sei como é que fazem aqui no Brasil, as pessoas saem do exame de sangue segurando o algodãozinho, negocinhos. Aí a mulher estava segurando lá, aí tipo, ela desceu o braço. Na hora que ela desceu o braço, desceu um fiozinho de sangue assim dela. Mas para mim não foi um fiozinho, para mim foi uma cachoeira de sangue saindo assim, brotando daquele braço daquela mulher. Eu imaginei que, tipo, além de tirarem sangue de mim, além de me espetarem, além de sentir dor, além de talvez eu poder desmaiar, talvez o buraquinho do meu sangue não ia fechar e talvez eu ia perder todo o meu sangue nesse dia. Mas isso talvez será a minha brisa. Mas tudo isso eu quis falar, porque a gente vai falar hoje sobre jejum, que não tem nada a ver isso que eu falei, mas a gente vai falar sobre jejum. Eu gostaria de convidar os seus irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, do versículo 18 até o 20. Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 18 ao 20. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e o perguntaram: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus não? Jesus respondeu: como podem os amigos do noivo jejuar enquanto ele está com eles? Enquanto ele estiver com eles, certamente não jejuarão. Mas virá o dia em que o noivo será tirado deles. Então jejuarão. Papai Celeste, eu te agradeço por esse momento em que eu posso estar colocando para nós essa verdade sobre o jejum. Peço para que o Senhor nos abençoe. Peço para que o Senhor me dê a paz que eu preciso nesse momento. Peço para que o Senhor abra e disponha o nosso coração para entender a tua vontade. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, o primeiro argumento que eu acho que as pessoas são contrárias contra o jejum é o que decide chamar o jejum faz mal para a saúde. Então, eu vou explicar um pouco depois porque eu dei esse nome. Mas o primeiro argumento que a gente vai aprender nessa noite é que o jejum faz mal para a saúde. E eu queria falar um pouco sobre o texto. Esse é um texto onde Jesus estava lá andando com seus discípulos, com a sua turma de amigos, e ele estava lá compartilhando, ensinando, enquanto os discípulos dos fariseus e os discípulos de João estavam jejuando, que era uma prática muito comum naquela época. Eles estavam jejuando, eles se aproximam de Jesus e falam assim: Jesus, por que as pessoas lá fora, nós, os discípulos dos fariseus, os discípulos de João jejuam, e você não ensina os discípulos a jejuarem? E Jesus respondeu: porque como pode os amigos do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Ou seja, enquanto o noivo estava com eles, eles deveriam festejar. Mas viria um tempo, diz Jesus, que o noivo seria tirado deles. E nesse momento, eles deveriam jejuar. E a primeira coisa que a gente aprende nesse pequeno texto, que é um dos únicos textos que falam de jejum. Porque o grande problema que a gente tem com o jejum, às vezes na Bíblia, é que a gente tem muito pouco. Se a gente tiver muito pouco, eu acho que é muito. A gente tem uns 3 ou 2 versículos que falam. E a gente tem tão pouco que talvez, às vezes é muito difícil entender sobre esse assunto. Mas, nesse sentido, o que a gente tira desse texto, um primeiro ensino valioso, é que o jejum ele tem uma qualidade voluntária, como qualquer outra doutrina espiritual, como qualquer prática espiritual. Ele não é feito por obrigação, ele é feito pela sua vontade e pela minha vontade.
eu não sou obrigado a jejuar. Eu sou convocado a jejuar. Eu não sou obrigado a orar, mas faria muito bem se orasse. Eu não sou obrigado a ler a Bíblia todos os dias, mas eu devo, pela minha responsabilidade com Deus, ler a Bíblia todos os dias. Nenhuma parte da nossa relação com Deus é obrigatória. A nossa relação, ela precede da nossa vontade e da vontade de Deus, logicamente. Mas ninguém é obrigado a nada. Os discípulos, eles poderiam ter a vontade de jejuar. E muitas vezes a gente ouve que tem alguns lugares onde impõem alguns certos tipos de jejum. E até em certo sentido, tem alguns locais onde é imposto que as pessoas deixem de consumir certos alimentos. O jejum, a abstinência da comida, ela é feita com um preceito válido. Ele é voluntário. Ele não é obrigatório. As pessoas podem ou não jejuar. Vocês são livres para jejuarem ou não. Mas se vocês jejuarem, façam com a vontade correta, com a motivação correta. Porque a grande dificuldade que a gente tem com o jejum é essa, a nossa motivação. E o jejum, o jejum cristão, ele é feito com uma única vontade: ansiar a presença do noivo. Porque o noivo nos foi tirado, porque o noivo já não está mais entre nós, a gente jejua para que a presença do noivo seja presente entre a gente. A gente jejua dizendo de que a gente deseja que o noivo se faça presente entre nós. A gente jejua para que o noivo seja presente na nossa vida. Do mesmo jeito que a gente ora, do mesmo jeito que a gente vem na igreja, do mesmo jeito que a gente lê a palavra, todas essas coisas a gente faz para que o reino de Deus seja estabelecido na terra. Muitas vezes a gente ora no Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Venha teu reino. A nossa missão nessa terra é fazer a presença de Deus, a presença do reino de Deus, a presença do noivo visível, para que as pessoas possam perceber isso. E é nesse sentido que a gente tem que fazer o jejum. O jejum tem que ser feito com a motivação de procurar ansiar a presença de Deus. Essa é a única motivação que nós devemos ter com o jejum. O grande problema é que existe um grande preconceito com o jejum. E existe um grande preconceito no mundo contra o jejum. E eu quero lhe propor um teste. Imagine agora na sua cabeça que você está chegando no seu serviço segunda-feira e você, todos os dias no seu serviço, quando você vai chegar, tem umas bolachinhas e um café. Quem dera que tivesse isso no meu serviço. No meu serviço tem muito mais. Mas aí, você chega e tem umas bolachinhas, um café. Aí o teu amigo, aquele que é seu colega, sua amiga, que ela quer te contar como que foi o final de semana, vem, puxa para perto das bolachas, para perto do cafezinho. Aí você fala assim: não, eu não vou comer até meio-dia porque eu estou jejuando. A sua amiga vai olhar assim para a sua cara e falar: você é louca? Jejuando? Jejuando? Por que você está jejuando? Porque eu aprendi que na minha igreja o jejum deve ser um jeito da gente se aproximar de Deus. Infelizmente, no nosso mundo de hoje, as pessoas vão tomar isso como uma loucura. Por quê? Porque o nosso mundo ele não consegue ver as pessoas com fome. Infelizmente. Porque quem faz jejum hoje em dia é taxado de religioso, de antiquado. É taxado de ser louco, vai parar de comer só por Deus? Está levando muito a sério esse negócio de religião. Infelizmente, quem faz jejum hoje em dia é taxado de louco, de doente da cabeça, de extremista. Infelizmente é isso. E isso se dá porque, afinal de contas, a gente tem um mundo que consome muita comida. A gente pode dizer que a gente tem
um mundo com fome, mas também a gente tem que olhar para si, a gente tem que saber que a gente come comida a cada 3 horas. Que a gente bebe muito, que a gente, de volta, em vez de a gente estar lá na cozinha dando umas picadinhas nos queijinhos, nos presuntinhos que tem na geladeira. A gente ouça falar de jejum, a gente ouça falar de fome, mas a gente come muito. Porque a gente come muito. A gente diz que a gente passa fome, mas a gente só passou, 6 horas sem comer. Ou seja, a gente não comeu uma refeição. Infelizmente, a gente tem um grande preconceito com o jejum. Primeiro porque quem faz jejum é taxado de extremista, de antiquado, de religioso. Mas por outro lado, a gente come muito. E nesse mundo de fome e pobreza, a última coisa que a gente vai pensar em fazer na vida é jejum. Aí as pessoas falam, não, o jejum faz mal para a saúde, o jejum faz mal. Mas eu quero que vocês saiam incentivados nesse dia a vocês praticarem um jejum. Porque eu acho tão bonito que talvez a gente não preste atenção nesse detalhe, mas a gente para de comer quando a gente jejua simplesmente para dizer com os nossos feitos uma coisa. Que a nossa principal necessidade, que é a comida, a nossa principal necessidade, que pode ser a bebida, a gente deixa de lado. Porque realmente a nossa principal necessidade é o nosso relacionamento com Deus. O que é mais necessário para a gente, que é comer, a gente deixa de lado porque Deus é mais importante. E quando a gente jejua, a gente faz uma coisa grandiosa. Como quando a gente ora, como quando a gente lê a palavra, como quando a gente vem na igreja, que é uma coisa muito simples, mas que faz um sentido totalmente diferente na nossa vida. A gente harmoniza a nossa vontade com a vontade de Deus. Quando a gente ora, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, eu estou falando assim, Deus, que a minha vontade seja a tua vontade. Quando eu jejuo, eu digo em outras palavras, eu desejo que a vontade que eu tenho seja substituída pela vontade do noivo, que não está presente, mas que se fará presente na minha vida. Jejuar é importante, como todas as outras doutrinas espirituais, porque elas fazem que nós enxerguemos o que Deus quer para a gente. Elas fazem que a gente enxergue qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E a gente precisa sim jejuar. Mesmo que as pessoas digam que você é religioso, mesmo que as pessoas digam que você é extremista, mesmo que você não aguente a fome, não quero que vocês passem fome por isso, mas mesmo que a gente não aguente de não comer os petiscos os quitutes que a gente geralmente consome de manhã cedinho, a gente sim precisa jejuar. A gente sim precisa harmonizar a nossa vontade com a vontade de Deus. A gente tem que parar de ouvir essa voz que diz que faz mal para a nossa saúde. A gente não deveria fazer jejum. Ah, você é extremista, você é religioso. Ah, você não deveria fazer isso. Estou tomando muito a sério esse negócio de religião. E a gente deveria tomar a sério sim. E pensar que o jejum é uma verdade que a gente precisa encarar. Amém? Segundo argumento. O jejum faz bem para o espírito. Parece uma coisa muito boa. E talvez seja. Mas eu queria compartilhar com alguns irmãos algumas preocupações que às vezes eu tenho. Bom, enquanto eu fazia a minha pesquisa para o TCC, eu pesquisei sobre muitas coisas. E geralmente o jejum ele é feito com a finalidade de você ganhar um benefício maior. Às vezes as pessoas costumam fazer isso de uma maneira muito clara. E assim, a gente tem uma grande dificuldade porque a gente adora misturar as nossas motivações.
Se tem alguma coisa que a gente gosta de fazer, dá um jeitinho nas coisas que a gente faz. E mais brasileiro gosta de fazer muito isso. E infelizmente eu ouvi e eu pesquisei algumas coisas que eu achei muito absurdas. Pelo menos eu já ouvi falar de pessoas que decidem fazer jejum de Coca-Cola. Ou as pessoas decidem fazer jejum de Guaraná. Ou as pessoas decidem fazer jejum de comer doce. E elas fazem com isso com um propósito. O propósito é que Deus em algum momento vai abençoar elas, em algum momento elas vão fazer algo, que Deus vai fazer vai cumprir algum propósito na vida delas. E eu acho hilário, porque se por um lado a gente não pode misturar o jejum com o jejum cristão, pelo outro lado a gente não pode misturar o jejum cristão com regime. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não estou dizendo de que as pessoas não possam fazer. E também não quero julgar as motivações das pessoas, porque eu também não estou no patamar de fazer isso. Mas às vezes, e é uma coisa muito comum, a gente sabe, faz bem não tomar Coca-Cola, então eu vou fazer um jejum de Coca-Cola e mato 2 coelhos de uma mão só. Eu sei que não faz bem consumir chocolate, vou ficar gordinho, então vou fazer jejum de chocolate e aí já vou matar 2 coelhos de uma vez só. Não podemos confundir aquilo que é cristão com aquilo que não provém da vontade de Deus. Se você faz jejum, em certo sentido, tem que ser simplesmente para você desejar a presença do noivo. Não estou dizendo que você não possa desejar a presença do noivo pela Coca-Cola, mas que você tem, fazendo jejum de Coca-Cola, de Guaraná ou de chocolate. O que eu estou dizendo é que você tem que ter uma motivação pura. Uma motivação pura enquanto você faz jejum. Às vezes, também, a gente ouve várias coisas. Pelo menos, na medida que eu também fiz a minha pesquisa, eu ouvi dizer de muitas pessoas que faziam um jejum, e uma coisa muito comum na nossa época, faziam um jejum para mortificar o corpo. E a gente tem uma grande doutrina nas nossas igrejas, e isso é muito comum, de que o nosso espírito é de Deus e o nosso corpo é do mal. Que aquilo que é espiritual provém de Deus, que aquilo que é espiritual é de Deus, mas aquilo que é carnal ou material não é de Deus. E sem vontade de querer que os irmãos saiam escandalizados da igreja, eu quero dizer que isso não tem nada a ver com o cristianismo. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus criou da seguinte maneira: Deus criou o homem em todo o seu ser, e ele disse que o homem era bom em todo o seu ser. Não é só o espírito do homem que é bom, não é só o corpo do homem que é bom, não é só a alma do corpo do homem que é bom. É o homem inteiro que é bom, que nele tem bondade. Infelizmente, e por causa do pecado, a gente tem relações imensas. A gente tem um corpo pecador. Mas isso também não significa que a gente não tem um espírito pecador. A gente também tem um espírito pecador. A gente também tem uma alma pecadora. E quando Jesus nos redime, ele redime o nosso corpo. E o nosso corpo se torna santo. A nossa alma também se torna santa. E o nosso espírito também se torna santo. Deus não vai, em certo sentido, tirar um pedaço de nós para ele e outro pedaço de nós para outra pessoa. Não tem essa divisão. Se a gente tem que ser entregue a Deus, se a gente se entrega a Deus, a gente tem que se entregar de todo o nosso ser. O nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito são de Deus. E às vezes, as pessoas, elas às vezes realizam jejum com a finalidade de mortificar o corpo delas. Eu preciso mortificar o meu corpo para que o meu espírito cresça. Não,
Não é desse jeito que Deus quer as coisas. Eu preciso deixar o meu corpo de lado para que meu espírito se vivifique. Uma das frases que eu encontrei é que quando o estômago está vazio, o Espírito de Deus anda mais abertamente no homem. Não acontece isso, gente. O nosso corpo também é de Deus. O nosso corpo, a nossa carne, é de Deus. E a gente não pode fazer o jejum acreditando simplesmente que Deus vai nos parabenizar porque a gente está querendo simplesmente aumentar o nosso espírito e diminuir o nosso corpo. Aumentar o nosso espírito e diminuir a nossa carne. O que a gente precisa sim entender é que quando a gente faz jejum, a gente precisa aumentar a nossa vontade divina e diminuir a nossa vontade própria. Quando a gente faz jejum, a gente tem que deixar a nossa vontade para baixo e deixar que a vontade de Deus tome conta da nossa vida. É isso que é jejum. É isso pelo qual a gente precisa fazer jejum. O jejum não só faz bem para o espírito. O jejum também faz muito bem para todo o nosso ser. Enquanto eu lia na pesquisa que eu fazia, eu descobri que o jejum também tem alguns benefícios para a saúde. Não sabia. Geralmente eu li de passagem que pessoas hipertensas e pessoas com diabetes têm alguns certos benefícios quando elas jejuam. Quando a gente jejua, geralmente a gente deixa que as nossas gordurinhas que estão acumuladas pelo nosso corpo, elas se tornem energia para a gente. E nesse sentido, eu quero falar que Deus se alegra muito por isso. Porque Deus se alegra de ver que a gente faz bem pelo nosso corpo. Como também Deus se alegra que faz bem pela nossa alma e pelo nosso espírito. Deus se alegra de quando a gente faz bem para a gente. Porque Deus foi o próprio Deus que nos criou. E quando a gente faz bem para nós, Deus se alegra nisso. Porque a gente está cuidando do presente que Deus nos deu. Último ponto, último argumento, é o jejum faz bem só para mim sozinho, só para eu. E eu queria chamar a atenção para um dos textos mais interessantes do jejum na Bíblia. Sempre que a gente encontra o jejum na Bíblia, a gente encontra, sei lá, uns capítulos, são umas partezinhas muito curtas. Pelo menos esse texto que a gente leu, só são três versículos falando. Um capítulo que tem 27 capítulos, só tem 3 versículos falando sobre jejum. Mas tem um capítulo inteiro na Bíblia que fala muito sobre o jejum. E esse capítulo é o Isaías 58. Isaías 58 é um versículo que tem praticamente o nome, o título dele é chamado de O Verdadeiro Jejum. E eu acho que isso deve já nos gerar uma grande curiosidade. Porque até em certo sentido, o capítulo de Isaías 58, ele não tem nada a ver com aquilo que a gente chama de jejum. E eu queria explicar um pouco sobre o que significava jejum nessa época, porque naquela época o jejum tinha um significado totalmente diferente àquilo que a gente tem hoje. Quando eles jejuavam por expiação. Expiação é uma palavra que significa perdão dos pecados. Então tinha um feriado nacional para o povo judeu, onde eles tinham que fazer um jejum. Mas o jejum que eles faziam para Deus perdoar os pecados dele. Não era simplesmente o jejum que faria Deus perdoar os pecados dele,
mas eles fariam o jejum, eles fariam sacrifícios, eles fariam ofertas para Deus, e aí Deus iria a perdoar os pecados deles. Hoje em dia a gente não precisa disso, porque a gente tem o nosso Cristo que morreu na cruz e que perdoou os nossos pecados de uma vez por todas, tanto aqueles que a gente cometeu quanto aqueles que a gente vai cometer. Só que eles tinham um dia específico para o jejum. Eles tinham um dia específico para jejuar. Diferente da gente, que a gente pode fazer o jejum não por obrigação, mas sim por desejo. E nesse sentido, eles estão confundindo as motivações do jejum. Tanto assim que eu me lembro muito bem que tem um versículo na Bíblia que fala, e que a gente usa muito, assim, que fala que a gente, pelo menos, tem gente que diz assim, quando você está jejuando, você não pode falar, você tem que ficar em silêncio. Por quê? Porque tem um versículo na Bíblia, em Mateus 6, que diz que quando a gente jejua, a gente praticamente se comporte como uma pessoa normal. Porque quando o povo judeu jejuava, eles vestiam roupas velhas, roupas de saco, eles colocavam cinzas nas suas cabeças e eles ficavam tristes. Só que os fariseus, e não só os fariseus, a grande maioria do povo estava confundindo as motivações. Estavam querendo de fazer do seu jejum um show. Estavam querendo de fazer o jejum deles um meio para eles se promoverem. Então eles saíam tristes, cabisbaixos, assim, tristinhos pela rua, para todo mundo falar assim, olha lá, tá fazendo jejum, que bom, é uma pessoa muito espiritual, hein? Olha, ele tá fazendo jejum, tá com cinzas na cabeça, tá vestido de saco, é uma pessoa, ó, deve ter um espírito do tamanho de Deus, sei lá. E as pessoas confundiam as motivações. E o povo de Israel tinha confundido as motivações do jejum que eles tinham para fazer. Porque além de essa motivação de querer se aparecer, também tinha outra motivação, que eles faziam o jejum simplesmente para se lucrar, para pedir a Deus, para pedir que Deus respondesse as orações. E tem um mito nas igrejas que eu não quero de jeito nenhum ir em contra disso. Mas eu quero que a gente tenha uma outra visão. Tem um mito nas igrejas que mais ou menos diz que parece que o jejum tivesse mais efetividade que a oração. Então, às vezes, as pessoas oram, 5, 6 semanas por um pedido só, e depois aparece um irmão lá na igreja e fala assim, irmão, você já jejuou? Você já jejuou por esse pedido? Então, é por isso que Deus está respondendo você. Porque você tem que jejuar. Porque às vezes, e até certo sentido, às vezes até a gente acredita nisso. O jejum parece que é um pouco mais efetivo que a oração, entendeu? Aí eu vou jejuar por esse pedido, porque se eu jejuar, Deus vai estar obrigado a me responder. Deus vai ter a obrigação de me responder esse pedido. E se lembre, jejum não tem essa motivação. A motivação do jejum é harmonizar nossa vontade com a vontade de Deus. É isso que o povo de Israel estava fazendo. Estavam querendo jejuar simplesmente para ganhar um lucro, para fazer uma troca com Deus. Eu jejuo para você, você me dá esse bem. Eu jejuo para Deus, Deus tem que responder o meu pedido. E não é isso pelo qual a gente jejua. O jejum, ele tem sim, pode. Na verdade, eu não quero que vocês parem de jejuar simplesmente porque vocês acham que Deus não vai responder os seus pedidos. Não, Deus responde os seus pedidos na hora que Ele quiser, no momento que Ele quiser. E como Ele quiser e da maneira que Ele quiser. Se você jejuar, não vai fazer que Deus te responda mais rápido ou menos rápido, ou te responda mais ou menos. Se não é da vontade de Deus, meu irmão, esquece. Não importa o jejum que você faça, não importa a oração que você faça. Se não é da vontade de Deus, não é da vontade de Deus. E às vezes a gente quer usar os nossos métodos, as nossas práticas religiosas para a gente fazer trapaça com Deus. O jejum é sim um jeito de harmonizar nossa vontade com a vontade de Deus. Talvez, eu tenho certeza de que isso muitas vezes acontece muito pouco, a sua vontade não seja a vontade de Deus. Mas talvez a gente
precise sim mais orar, mais esperar em Deus. Talvez a gente precise jejuar mais para ouvir Deus falar: filho, filha, no momento certo, mas continua esperando em Deus, porque essa é a minha vontade. Às vezes a gente não tem aquele pedido na mão, aquilo que a gente quer de Deus, aquilo que eu estou pedindo há muito tempo, mas Deus faz as suas coisas na hora, no seu tempo certo. Quem somos nós para questionar a Deus? Quem somos nós? E o interessante é que esse texto de Isaías, hilariamente, ele tem umas consequências totalmente diferentes do que a gente espera do jejum. Porque enquanto a gente espera que, a partir do jejum, Deus responda às minhas necessidades, o que Deus disse é que tem que ser totalmente o contrário. Não estou falando eu. É a Bíblia que está falando. Que diz assim, se você jejuar, o verdadeiro jejum, não. O jejum que eu desejo ver é o seguinte, diz o Senhor: parem de explorar os empregados, não maltratem os servos, perdoem as dívidas dos que vocês não pagam e não obriguem os outros a trabalhar como escravo. Além disso, eu desejo que vocês repartam comida para os famintos, ofereçam abrigo para quem não tem casa, deem as roupas aos que estão nus e não recusem ajuda ao próximo. Veja lá em Isaías 58, 6 e 7. É isso que a Bíblia está falando. Às vezes, a gente tem um nosso jejum, ele se torna muito individualista. Eu estou fazendo isso para Deus me conceder isso. Enquanto talvez a gente precisa fazer um jejum um pouco mais comunitário. Um pouco mais da nossa comunidade. E eu não estou... A gente tem uma mania de não radicalizar a Bíblia, e eu também tenho essa mania. Mas a gente precisa começar dando passos pequenos. E é uma coisa que eu tenho certeza. Eu não estou pedindo para você colocar um mendigo morar dentro da sua casa. Não acredito nisso. Mas eu estou pedindo para o seguinte. Vou colocar um exemplo. Se você de manhã cedo sai da sua casa, você não toma café na sua casa. Você geralmente passa na padaria e você compra um grande prato para você. Um grande prato, sei lá, um pãozão na chapa. E aí você come esse pão na chapa sozinho. O que aconteceria se a gente pudesse mudar um pouco essa história? Você pega esse pão na chapa que você comprou para você comer sozinho, você leva no seu serviço e você divide com alguém. Não precisa saber se a pessoa está passando com, se não comeu ou comeu. Dividir com alguém e compartilhar um momento com essa pessoa. As pessoas, às vezes, a gente não acredita que isso seja jejum, mas quando a gente se desprende de algo que é nosso, para a gente promover o bem do próximo, é uma maneira de jejuar. Eu jejuo quando eu tiro um privilégio que é meu, pode ser a comida, e eu concedo a comida para aquele que me é próximo. Quando as mães deixam de comer para dar comida para seus filhos, é jejum. E é uma atitude totalmente linda. Porque as mães, elas estão falando, o meu querer, a minha fome, importa. Mas não importa tanto com o bem-estar do meu filho. Que tal se a gente faz isso? Que tal se a gente começa a jejuar? Que tal se a gente começa a pensar as maneiras de como a gente pode se desprender dos nossos bens, algumas vezes muito preciosos para nós, e a gente conseguir compartilhar? Que tal a gente pensar mais na comunidade em vez de pensar em vez de pensar menos em mim? E eu quero fazer um desafio para você. Eu não estou pedindo, quero ser muito claro, não estou pedindo para vocês se martirizarem, não estou pedindo para vocês largarem tudo e, sei lá, ir morar na roça, qualquer coisa assim. Eu estou pedindo que vocês comecem
em pequenos fatos. Não, desculpa, eu estou falando errado. Eu não estou pedindo para nós começarmos. Eu estou pedindo para nós começarmos em pequenos fatos a jejuar. Estou pedindo para que a gente, por meio de fatos pequenos, a gente consiga jejuar. A gente tem vários momentos de oração aqui na igreja. Jejue um tempo para Deus. Jejue um tempo e venha orar aqui com os seus irmãos. A gente tem um café da manhã aqui. Muitos de vocês, às vezes, não vêm nesse café. Muitos de vocês também vêm nesse café. Jejue no domingo, talvez só um domingo, esse café lá na sua casa, gostoso, com sua cobertinha quentinha, e venha junto com seus irmãos a compartilhar esse café. A gente precisa muito, mas vocês não sabem quanto, de recursos humanos para a gente conseguir abranger todas as coisas que os projetos sociais nos desafiam. A gente precisa de muito recurso humano na Vila das Mercês. Jejue um domingo para Deus. Não fique em casa, sentado assistindo TV. Vamos começar a jejuar, gente. Vamos começar a harmonizar nossa vontade com a vontade de Deus. Vamos começar a desejar mais a presença de Deus na nossa vida. E não é simplesmente pelo jejum, é pela oração, pela leitura bíblica e pela comunhão com os irmãos. Chega, gente. Vamos começar a orar a presença de Deus. As pessoas têm 3 argumentos contra o jejum. Dizem que o jejum não é bom para a gente, não faz mal para a saúde, porque em uma época como a nossa, talvez a gente não deva passar fome. Dizem que o jejum ele faz bem só para o espírito, sem saberem que o jejum faz bem para todo o nosso ser. E dizem que o jejum ele tem que ser individualista, sem perceberem que o jejum faz um bem imenso para a comunidade. Eu quero que nós saiamos desafiados essa noite a praticar o jejum na nossa vida. Do mesmo jeito que eu quero desafiar vocês a praticarem a oração, a praticarem a leitura bíblica e a praticarem a comunhão com os irmãos. Se alguma coisa a gente aprendeu nessa Páscoa, é que o nosso Deus, Ele morre pelo nosso bem. E o que a gente pode ter como resposta grata a Deus é a gente promover um relacionamento com Ele. E a gente procurar se relacionar com aqueles que são filhos deles também. Que nessa Páscoa, que nesse momento da nossa vida, a gente possa entender que a espiritualidade, o nosso relacionamento com Deus, é o nosso bem supremo. É aquilo que a gente mais precisa. Eu queria orar por todos nós. Papai do céu, eu te agradeço porque o Senhor nos deu a possibilidade de entender um pouco mais sobre o que é o jejum. E não simplesmente sobre o que é o jejum, mas de como a gente pode se relacionar saudavelmente contigo, Pai. Eu entendo, às vezes, que o meu relacionamento com o Senhor não é o dos melhores. E não quero, de maneira nenhuma, projetar isso para os meus irmãos, mas às vezes os meus irmãos também são muito insatisfeitos do jeito que eles se relacionam com Deus, Pai. Contigo. Pai, nos encoraje a gente estar vivenciando um pouco mais da Tua presença. A gente desejar mais de Ti, Pai. A gente querer mais da Tua presença, Pai. Pai, eu estou cansado. Estou cansado de querer te usar. De querer simplesmente precisar de você quando o negócio aperta, quando eu estou em problemas. Eu quero me relacionar com o Senhor. Eu quero ter um relacionamento profundo contigo, Pai. Eu quero aprender a me relacionar contigo de uma maneira direta, como teu filho fazia.
Pai, nos ajuda a entender quão importante é a prática do jejum, como quão importante é a prática da oração, como quão importante é a prática da leitura bíblica, como quão importante é a prática da comunidade. Pai, nos restaura, nos ajuda a voltar àquilo que tem a ver contigo, aquilo que tem a ver com a tua vontade. Harmoniza a nossa vontade com a tua. Faz que a gente fale no mesmo tom. Faz que a gente fale na mesma língua. Eu te agradeço por isso e eu peço para que o Senhor nos abençoe na volta para casa. Te agradeço muito. Em nome de Jesus, amém.